Olá, meus caros amigos, eu me chamo Anderson Reis, eu sou missionário católico e é com muita alegria que neste momento nós iremos meditar a Santa Palavra do Senhor. E eu gostaria de ler um versículo da Sagrada Escritura para iniciarmos esta catequese. Está no Evangelho de São João, no capítulo 20 e no versículo 22. E diz assim a palavra: depois dessas palavras, soprou sobre eles dizendo: recebei o Espírito Santo, aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Gente, não precisa de palavras mais claras do que essa. Jesus Cristo conferiu aos seus apóstolos o poder de perdoar os pecados e pela sucessão apostólica nós temos hoje na Santa Igreja Católica a graça do sacramento da confissão. Para quê? Para perdoar os pecados que nós cometemos ofendendo ao nosso Deus de amor. Gente, nós precisamos entender que o pecado é algo horroroso. Vamos dizer uma palavra até forte, é algo desgraçado, porque nos tira da comunhão com Deus. No livro do profeta Isaías, no capítulo 59, no versículo 1, ele vai dar um brado dizendo: não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar, nem o seu ouvido demasiado surdo para nos ouvir. São os vossos pecados que colocaram uma barreira entre vós e o vosso Deus, e esse é o motivo pela qual a face do Senhor se oculta. Há uma tristeza maior do que nos separarmos de Deus, que é amor? O apóstolo Paulo diz no livro de Romanos, no capítulo 6 e no versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Um dia, São João Maria Vianney, grande santo, ele pediu ao Senhor a graça de poder ver uma alma em estado de pecado mortal. E quando o Senhor concedeu a ele esta graça, ele caiu desmaiado no chão. Tal foi o pavor que aquele homem sentiu ao ver uma alma cadavérica, separada de Deus, destruída pela morte. E ainda mais, 1 João capítulo 3, versículo 8, vai dizer assim que aquele que peca é do demônio. Ou seja, os prejuízos do pecado são incalculáveis. Mas a palavra do Senhor também vai dizer no Salmo 117:1: louvai ao Senhor porque Ele é bom e porque eterna é a sua misericórdia. E o Senhor nos concede a graça deste sacramento para nos perdoar dos nossos pecados. Tem um testemunho de um santo que eu admiro muito a vida dele, sou muito devoto dele, é Santo Antônio de Pádua. Gente, esse homem era um pregador exímio. O Papa da época, Inocêncio III, chamava ele de Arca do Testamento. Ele tinha um dom da palavra extraordinário. Mas não só ele falava bem, ele vivia bem e tinha a graça de trazer pecadores para o coração de Jesus. E um dia ele estava fazendo um daqueles sermões arrebatadores. Um jovem escutava a sua pregação e ele ficou tão compungido, que ele começou a chorar os seus pecados. E ele foi procurar Santo Antônio para confessar-se. Ele não conseguia falar os seus pecados, tamanha era a contrição que estava no coração daquele rapaz. Santo Antônio de Pádua disse assim a ele: meu caro jovem, vá, escreva os seus pecados numa folha e traga para mim aqui no confessionário. Aquele rapaz foi, escreveu numa folha branca os pecados dele, e quando ele chegou em lágrimas diante de Santo Antônio, o Santo Antônio leu os pecados dele. O menino estava super arrependido, e aí ele veio com a absolvição. E quando Santo Antônio de Pádua absolveu o pecado daquele rapaz, aconteceu um milagre naquele momento. A folha que estava com os pecados anotados ficou toda em branca. E ali foi um prodígio da misericórdia do Senhor, mostrando o poder da graça do Senhor, que por meio do seu sacerdote perdoa generosamente os nossos pecados. A folha ficou branca, mas a alma dele ficou muito mais ainda. E eu te pergunto, meu irmão e minha irmã, há quanto tempo você não confessa os seus pecados? Você tem bebido desta graça? Você tem procurado a confissão frequente? Você tem bebido desta fonte de graça inesgotável que é o sacramento da misericórdia? Gente, o Papa Pio XII escreveu uma belíssima encíclica chamada Mediator Dei, em que ele dizia assim: sacerdotes, falando aos padres, inoculai nos vossos penitentes, nos vossos paroquianos, o desejo da confissão frequente, mesmo quando eles não tiverem pecado. E o Papa dizia, a confissão, ela não só
perdoa o pecado, mas ela também nos obtém a graça de Deus para não mais pecar. E isto é a voz de um Papa. Nós devemos escutar o ensinamento de um Papa da Igreja Católica e saber que é Cristo que se comunica conosco. E Cristo estava pedindo o quê? A confissão frequente. Agora uma coisa, o diabo não quer perder nenhuma alma. A tarefa deles vai dizer no livro de João capítulo 10, versículo 10, que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Ele quer levar as almas ao inferno. Ele quer prendê-las no cativeiro do pecado. E ele sabe que o sacramento da confissão é onde acontece a grande libertação da pessoa do pecado, a grande graça do perdão, é o sangue de Cristo que lava. E o primeiro Papa da Igreja já alertava sobre a luta que nós temos com o diabo. Estamos com a palavra aqui e vamos nos remeter a ela. Olha o que vai dizer aqui, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como um leão que ruge buscando a quem devorar. Resistires forte na fé. Ele está nos rodeando. E São João Maria Vianney também dizia que ele rodeia os confessionários. E por falar em São João Maria Vianney, este homem ele tinha a graça de confessar 8, 10, 12 horas por dia. E como ele era um bom diretor de almas, ele dizia assim, quando os homens pecam, eles esquecem da presença de Deus. Eles esquecem que o livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 3, está escrito que os olhos de Deus estão em todo lugar, da onipresença do Senhor. E aí quando nós pecamos, nós perdemos o temor a Deus, esquecemos do paraíso, esquecemos do purgatório, esquecemos do inferno. Por quê? Porque a tentação é muito forte. Por isso que Nosso Senhor vai dizer no Evangelho, eu acho que é Mateus 22, 41, eu só quero me reportar a palavra para não me enganar, mas eu acho que é isso mesmo, gente. Mateus 22, 41, ele dizia assim, Orai e vigiai, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu não sei se é esse bem o versículo, mas vamos continuar. O Senhor diz, orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E sendo que a carne é fraca, muitas vezes o peso do pecado nos sucumbe, e aí é a hora de a gente buscar a confissão. Aí o São João Maria Vianney ele vai dizer assim, naquele momento que a tentação foi grande, o diabo fez você esquecer da presença de Deus. E aí agora que você vai para o confessionário, ele vem e coloca em você vergonha de se confessar. Você imagine uma situação de uma pessoa que está na paróquia, que é ministro extraordinário da Eucaristia, que trabalha na pastoral do dízimo, que canta na igreja, que prega, ou que tem uma atividade política. Aí o padre sabe da vida da pessoa, aí a pessoa fala assim, nossa, se o sacerdote souber que eu cometi um pecado desse, o padre vai me rejeitar, vai ficar bravo comigo, não vai querer mais conversar, ele vai saber quem eu sou realmente. Isso daí é tudo tentação do demônio. Aí vamos supor que uma pessoa vai e comete alguns pecados graves. Ela falta de domingo na Santa Missa, ela briga com a esposa, o cara maltrata a esposa, fala coisas que ofendem a esposa, peca contra a caridade e ele comete um pecado do adultério. Aí ele chega diante do sacerdote e diz assim, padre, eu cometi 2 pecados, o senhor pode me confessar? Quais são os pecados, meu filho? Ele fala, não, eu faltei de domingo na Santa Missa e eu briguei com a minha esposa. Só que aí o outro pecado ele não coloca. Gente, isso é gravíssimo, porque a doutrina católica ensina que pecado confessado é pecado perdoado. Pecado que não é confessado é retido. Mas ele não deixou de confessar porque ele esqueceu o pecado e poderia retornar e colocar na outra confissão. Foi aquilo que São João Maria Vianney disse. O demônio colocou vergonha nele. E isto é um problema gravíssimo. Eu gosto muito da história dos santos e eu sou muito devoto do Padre Pio. Eu estava lendo um livro do Padre Pio em que mostrava uma situação muito dolorosa. Uma mulher chegou para ele e disse assim, Padre Pio, o meu marido faleceu e o senhor que tem esses dons que Deus concedeu ao senhor, me diga aonde o meu marido está. Gente, naquele momento o Padre Pio abaixa sua cabeça, chora e olha para a mulher e diz assim, o seu marido foi condenado no inferno. A mulher ficou assustada e disse ao Padre Pio, como? O meu marido se confessou. E o Padre Pio disse, minha querida senhora,
Ocorreu algumas coisas na vida do seu marido e Deus tinha revelado a ele. A primeira coisa que o seu marido fez de muito errado, no tempo da adolescência, ele dizia: amanhã eu me converto, amanhã eu me converto. E isso daí é uma preocupação muito grande. Há uma palavra na Sagrada Escritura que vai nos dar um alerta dessas pessoas que ficam brincando de conversão e como isso é extremamente perigoso. Está no livro do Eclesiástico, no capítulo 5 e no versículo 6, e que vai dizer assim, ó: não digas a misericórdia do Senhor é grande, Ele terá piedade da multidão dos meus pecados, pois piedade e cólera são nele igualmente rápidas, e o seu furor vise os pecadores. Não demores em te converter ao Senhor, não adies de dia em dia, pois a cólera virá de repente, e Ele te perderá no dia do castigo. Gente, amanhã eu me converto. Nós não temos o poder de acrescentar uma hora em nossa vida. Hoje a salvação entrou na sua casa. É hoje que é o dia da conversão. É hoje que é o momento da busca. A graça do Senhor está sendo derramada e nós precisamos correspondê-la. Mas ele ficou brincando. Aí o Padre Pio disse que quando ele foi confessar, ele confessou sem arrependimento e ele negou pecados na confissão. Aí o Padre Pio disse para a mulher, Gálatas capítulo 6, versículo 7, citou a ela: de Deus não se brinca e de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. E ainda terminou dizendo: o caminho do divórcio é o caminho do inferno. Olha que doloroso isso. Olha que alma que foi se perder por confessar-se mal, por brincar de conversão. Onde esse homem estará passando a eternidade? E o que me assusta muito é que nós sabemos que as pessoas falam assim: não, nós não devemos pregar sobre o inferno porque assusta as pessoas já sofrem demais. Uma coisa é sofrimento e outra coisa é verdade. Jesus Cristo, ele falou mais do inferno na Bíblia do que sobre o céu. Nas aparições da Virgem Maria, por que será que a mãe aparece do céu mostrando em Fátima, em outras aparições sua, o inferno e não fala do paraíso? Para causar temor no coração do homem, para ver quão pavoroso que é a vida de um condenado e lutar com todas as suas forças para não ir para lá. Por isso que o Evangelho de São Mateus, no capítulo 11, no versículo 12, vai dizer assim, ó: o céu é arrebatado às forças e são os violentos que o conquistam. Gente, nós não podemos brincar com o sacramento da confissão. Eu tenho pregado muito sobre isso em todos os retiros que prego. A gente viaja todos os finais de semana pregando pelo Brasil. Eu pido que as pessoas não tenham se confessado bem, têm negado pecados ao sacerdote, se confessam mal. Eu continuamente pergunto nos meus retiros: quanto tempo que você não se confessa? Eu falo assim: você que não se confessa há 5 anos. E às vezes tem 1000 pessoas no encontro, a gente vê mais de 100 mãos levantadas, pessoas que estão com a alma destruída, que estão se perdendo, porque não conhecem a doutrina católica, porque não conhecem os ensinamentos da igreja. Por isso que eu entendo com clareza o livro do profeta Oséias, no capítulo 4 e no versículo 6, quando ele diz assim, ó: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Não conhece a doutrina, não conhece o catecismo, não se expõe à palavra. A Virgem Maria disse em Medjugorje: católicos, colocai a televisão no lugar da Bíblia e a Bíblia no lugar da televisão. Precisamos conhecer a palavra do Senhor, o seu magistério, a sua doutrina. E se eu estou falando isso, é porque diversos santos tiveram essas experiências de más confissões e que trouxeram para nós esses ensinamentos para que fosse passado, e você que está aí, as pessoas que estão escutando, vigiarem e começarem a trilhar um caminho de uma vida na graça, frequentando o sacramento e aprendendo a fazer uma boa confissão. Santa Teresa d'Ávila um dia estava rezando e o Senhor concedeu a ela uma visão de flocos de neve caindo. Ela chegou assim e falou: Senhor, o que é isso? E Deus disse a ela: são almas que estão padecendo e no inferno. Ela falou: Senhor, mas nós precisamos rezar pelos pagãos. E Jesus disse a ela: não, Teresa, não são pagãos não, são católicos como tu. Ela falou: Senhor, então precisamos dar doutrina, catequese, ensiná-los. O Senhor falou: não, eles sabem. Senhor, mas por que eles se perdem? Aí Jesus disse a ela: eles estão se perdendo por causa das más confissões. Ele disse a ela: vá até os sacerdotes e aos bispos e diga-lhes esta visão que eu estou te mostrando agora, e diga assim: padres e bispos, ensinai os fiéis a se confessarem bem. Depois do Concílio Vaticano II, nós temos essa graça maravilhosa também dos leigos poderem ensinar. Essa aqui é a minha tarefa aqui para você, porque eu quero ver o seu bem, eu quero ver a sua alegria. E não dá para ser
alegre, feliz com o pecado. Santo Tomás de Aquino já dizia: como que uma pessoa em pecado mortal ela pode sorrir? Santo Agostinho falava: já que o pecado foi o motivo da sua tristeza, deixa que a santidade seja o motivo da sua alegria. São Vicente de Paulo vai falar que a boa confissão é a base da perfeição. E não é isso que Cristo nos pede? No Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 48. Sede perfeitos, porque o vosso Pai Celeste é perfeito. E tem uma frase de Santo Agostinho que é belíssima: quando o homem descobre as suas faltas, Deus as vigia. Quando as esconde, Deus as descobre. E quando as reconhece, Deus as esquece. Meu caro irmão, minha cara irmã, estamos no tempo do advento. Faça um bom exame de consciência. Procure na internet um bom livro que te reporte isso, um exame de consciência em cima dos 10 mandamentos da lei de Deus. Anote e veja suas faltas, até aquele pecado que você nunca confessou, que você está guardando aí. A gente foi pregar num grupo de oração, no meu grupo de oração, Alegrai-vos no Senhor, na Diocese de São Miguel, e uma senhora disse que não confessava um pecado há 30 anos. Ela escutou a pregação sobre a confissão, foi atrás do sacerdote, confessou, e ela veio testemunhar no grupo que ela se sentiu livre. Era como que um peso que ela carregava, até o andar físico dela melhorou. Por quê? Porque é um sacramento de cura, é um sacramento de libertação. E para encerrar, eu quero tocar num ponto muito sério sobre as comunhões sacrílegas. Gente, o apóstolo Paulo, ele vai nos dar uma exortação muito forte, que está no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11 e no versículo 27, ele diz assim, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um se examine a si mesmo e assim coma desse pão e beba desse cálice. Aquele que come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Gente, são palavras fortes. E ele continua dizendo, esta é a razão porque entre vós há muitos adoentados e fracos e muitos mortos. Você está falando, vocês fazem comunhão sacrílega e acabam prejudicando a sua alma. São Cirilo de Jerusalém diz que aquele que comunga em pecado mortal comunga a Cristo e a Satanás. A Cristo para ser crucificado e a Satanás para reinar no nosso coração. Santo Afonso de Ligório, grande santo da igreja, eu sou extremamente devoto dele, contava uma história em seu livro A Mística Esposa de Jesus Cristo. E ele dizia assim que tinha uma freira muito piedosa que caiu num pecado desonesto. Os santos chamavam antigamente de pecado desonesto o pecado da impureza. E ela foi tentada pelo demônio e ficou com vergonha de confessar o pecado e se aproximava da comunhão eucarística e comungava. E comungava. Na terceira comunhão, aquela freira morreu. Diz Santo Afonso que a freira estava no caixão e o sacerdote da igreja, que estava cuidando das exéquias, do corpo dela, do funeral dela, foi pego pelo anjo e foi levado até a borda do caixão onde aquela freira estava lá sendo velada. Era na hora da madrugada e eram 2 anjos. Um anjo chegou e levantou esta freira do caixão. O outro anjo chegou com um cálice embaixo dos lábios dela assim, e o outro bateu 3 vezes no pescoço. De Santo Afonso que as 3 hóstias caíram no cálice, os 2 anjos subiram para a presença de Deus e apareceu um demônio na borda do caixão e roubou a alma daquela freira e a levou ao inferno. Tudo por causa do quê? Más confissões, vergonha de contar os pecados. Não, nós não precisamos ter isso. O sacerdote é o homem da misericórdia. O sacerdote é o homem que está para te perdoar os seus pecados. E que graça que nós da Igreja Católica temos de ter os sacerdotes, de quando ele pronuncia aquelas palavras sagradas, o sangue de Cristo vem sobre a tua vida e lava a tua alma, e infunde uma graça de fortaleza para você não mais pecar. E é isso que você precisa nesse advento, procurar um bom sacerdote, fazer uma boa confissão, se preparando com um bom exame de consciência para você viver maravilhosamente este Natal e o seu coração estar como uma manjedoura limpa para receber o Senhor. Para receber o Senhor com alegria e dizer assim, Senhor, entra no meu coração porque Ele está limpo para acolhê-lo. Menino Jesus, venha e reine, porque o meu coração vai ser o paraíso para o Senhor se deleitar. Aqui vai ser lugar de virtude, onde o Senhor vai estar junto comigo e nós gozaremos de uma alegria e de uma amizade profunda. É isso que nós precisamos neste Natal. Uma boa confissão para receber o Senhor e viver o cântico do Magnífica, como dizia Nossa Senhora. Lucas 1,46. Minha alma glorifica o Senhor,
meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. É isso que é a nossa alegria. Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, o nosso justificador e aquele que perdoa os nossos pecados. Nós ficamos por aqui, amigos, mas gostaríamos de te dizer algo. Se você gostou deste ensinamento, se você quiser aprofundar-se um pouco mais, nós temos esse livro aqui, ó, chamado Confessai-vos Bem, do Padre Luiz Chiavarino. Gente, foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida. E sobre confissão, eu nunca li uma obra tão perfeita como esta. Se você quiser adquirir, nós estamos fazendo uma promoção, o livro Confessai-vos Bem. Eu tenho uma boa pregação sobre esse tema com quase 2 horas de duração e uma outra pregação com um tema chamado Eucaristia, Fonte de Santidade. Então, este livro, mais com as 2 pregações, eles ficarão no valor de R$ 32,00 e o e-mail é pedidosapologetica@hotmail.com. Vou falar de novo, ele vai ser colocado aí para você numa legenda, para você estar adquirindo isso, pedidosapologetica@hotmail.com. Nós estamos muito felizes porque adquirimos recentemente uma filmadora, equipamento de luz, e era um sonho que nós tínhamos há muito tempo para poder evangelizar e chegar em corações de muitas pessoas, porque hoje, com o avanço da internet, se é possível fazer isso. Então eu quero pedir para você agora um favor. Compartilhe nas suas redes sociais este vídeo. Se você foi edificado, edifique a outras pessoas que você ama. Coloque na sua lista de e-mail, no seu Twitter, no seu Facebook. Nos ajude curtindo a nossa página. Eu me chamo Anderson Reis. Se você for lá e digitar no Facebook, você curte a nossa página para nós termos amizades e podermos juntos estar evangelizando. Depois desse vídeo, virão cada vez mais, eu vou estar me preparando, eu vou estar perguntando àqueles que me seguem pela internet um assunto que querem compreender um pouco mais, eu vou estar me preparando e passando catequese, pregações, ensinos para vocês. Então, agora fica o meu muito obrigado por você ter assistido esse vídeo, por ter compartilhado, e eu rogo que você seja ricamente abençoado por Deus e que o manto da Virgem Santíssima esteja sobre a tua vida e sobre toda a sua família. Um forte abraço, Deus te abençoe e salve Maria Imaculada. Amém.